Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz, Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês hoje mais um vídeo da Quaresma. Hoje vamos falar sobre o Círio Pascal. Círio Pascal, origem e tradição. O Círio Pascal é a grande vela acesa que, quando acesa, simboliza o Senhor ressuscitado. É o símbolo mais destacado do tempo pascal, do tempo da Páscoa, do período da Quaresma. A palavra círio vem do latim cerius, de cera, o produto do labor das abelhas. Labor quer dizer trabalho, né? O significado quer dizer trabalho, é o sinônimo. Olha só que bonito. O Círio Pascal é essa vela bem grande, alta, que tem vários desenhos no corpo dela, né? Que eu vou explicar ao longo desse vídeo para vocês. O uso do Círio Pascal é anterior ao século VI, quer dizer, começou antes do século VI. O rito de acender o Círio Pascal nasceu de um costume diário dos cristãos. Cristãos é quem crê em Cristo. Sem eletricidade, o ato de acender a luminária ao cair da noite se tornou um rito familiar que trazia alegria e segurança para toda a família. Antigamente tinha essas luminárias, assim, né? Então era uma tradição já. A família se reunia para acender a luminária quando começava a escurecer. Somente depois do século VIII é que se tem notícia a respeito do costume de se fazer uma fogueira no sábado de Aleluia. Eu já fiz um vídeo anterior sobre o sábado de Aleluia e sobre a vigília pascal, falando desse processo de acender um fogo novo. Assista um vídeo da vigília pascal, que daí conta em detalhes sobre o fogo novo. Aqui tem um padre, né, fazendo um fogo, normalmente do lado de fora da igreja, para acender o círio, que é a vela que é acesa no sábado de Aleluia, exatamente na missa que chama Vigília Pascal. Do fogo da lenha, que foi o que o padre fez, né, pequenininho, pega-se o fogo novo, que iluminará um novo tempo, o tempo pascal. Aqui já é uma igreja grande, né? No sábado de Aleluia, exatamente na missa da Vigília Pascal, algumas igrejas maiores vão do lado de fora, né? E fazem... Normalmente o processo é fazer um fogo novo, surgir do nada, entendem? Mas, e algumas igrejas maiores têm um lado externo, né? Que pode ser feito de fato uma fogueira, como mostra essa aqui. Ou pequenininho, como foi a imagem anterior. O tamanho não importa, o que importa é que se faça um fogo novo. O fogo é o símbolo do Espírito Santo. Ele é a força vital da igreja. Aqui tem uma imagem mostrando pra gente. Eu fico tentando melhorar a imagem. Bênção do fogo novo, preparação do Círio Pascal e missa da Vigília Pascal. É tudo um evento só, né? O mesmo momento.
Como o círio é importante, eu estou fazendo esse vídeo aqui agora individual para mostrar um pouquinho mais para vocês. O círio pascal é aceso na vigília pascal, na celebração da vigília pascal, como um símbolo de Cristo. Cristo é luz. Aqui a gente tem um círio numa igreja, né? Eu sempre tento trazer várias imagens para que fique fácil vocês entenderem, né? E nessa imagem, até na pintura ali ao lado do círio, mas é a pintura da parede da igreja, né? Tá escrito: eu estou convosco. Jesus falando que está com a gente, né? E ao lado tem a vela do círio. O círio é aceso no fogo novo pelo padre. O padre faz esse processo. A seguir, o padre apresenta o círio para a comunidade, dizendo: esta é a luz de Cristo. Aqui tem uma comunidade, as pessoas reunidas, cada um segurando a sua velinha. Eu falei bastante sobre isso no vídeo Vigília Pascal. E aqui está em destaque, né, o fundo da igreja, que a gente vê a parede do fundo da igreja tem o Cristo. E na frente aqui tem o círio pascal, bem pertinho, né, como se fosse dado um zoom, né, uma imagem bem próxima. Quando o padre fala: aqui está a luz de Cristo, então todos acendem suas velas no círio pascal. Daí segue-se uma procissão do lado de fora da igreja para dentro da igreja normalmente. Cada um acende sua velinha e acompanha esse momento bonito, onde o círio vai na frente, nessa procissãozinha que começa do lado de fora da igreja e entra na igreja, com todo mundo acendendo a vela no círio. O círio vai na frente, carregado pelo padre, né? E a comunidade, todos nós vamos andando atrás dele, fazendo uma procissão. Olha só essa imagem. Acredito que vocês possam ver com mais detalhes. A igreja está lotada aqui. Cada pessoa tem uma velinha na sua mão. Muito bonito. Aí a igreja fica com as luzes apagadas nesse momento. E quanto mais pessoas tiver, mais iluminada ela fica, né? A Vigília Pascal é uma missa, uma celebração muito importante. O lugar, né, a igreja, está totalmente no escuro antes do círio entrar nele com a gente, cada um com a sua velinha. Aqui mostra, né, acendendo a vela. Bonito. O círio pascal tem incrustado, colocado nele 5 cravos, 5 ferrinhos, né? Cravo é tipo um espetinho, né? Chama cravo, mas é como se fosse um fixador. Você vai colocar 5 no círio, simbolizando as 5 chagas de Jesus Cristo na cruz. Olha só aqui, eu vou ler para vocês, deixar de certa maneira, tentando que todos visualizem. A coluna do fogo, né, a luz, o pavio aceso da vela, é o símbolo do Cristo. Significa o fogo que conduz o povo de Israel através do deserto, né? Essa tradição começou naquela época. O círio em si, como um todo, representa o Cristo crucificado. Os 5 grãos ou cravos são esses
esses espetinhos colocados ali, cravados no círio, simbolizam as 5 chagas de Jesus, as marcas que ficaram permanentes no corpo de Jesus. Ao centro tem uma cruz, né, o desenho de uma cruz, e o ano que é esse ano. Cada ano é colocado esses números, né, aos lados, nas laterais inferiores e superior da cruz. Pode ver que essa cruz tem do lado esquerdo superior o 2, do lado esquerdo, do lado direito superior o 0, embaixo tem o 1 e do outro lado não dá para visualizar. Então seria 2011, 2012, sei lá, não sei. Entendem? Os 4 números formam um ano que está ocorrendo aquela Páscoa, que aquele círio está sendo utilizado. Então, no centro tem a cruz e o ano que está sendo vivenciado. E tem a primeira e a última letra do alfabeto grego, que é o alfa e ômega, que significam que Deus é o início e o fim de tudo, como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. As 5 chagas de Jesus são... Olha aqui, os cravos estão mais visíveis, né? Essas coisas douradas colocadas, fixadas no círio. Isso é chamado de cravo. As chagas de Jesus são: na cabeça, em cima, a coroa de espinho, o prego da mão direita, o prego da mão esquerda, o prego dos pés e o corte feito do lado direito do seu peito. Quando cutucam, né, furam o peito de Jesus com uma lança, né? E ali nem tinha mais sangue, escorre água. Então essas são as 5 chagas, os 5 lugares do corpo onde Jesus foi furado, né? Essas são as 5 chagas. O círio pascal também é utilizado no batismo. Em qualquer batismo, ao longo do ano todo, se usa a vela do círio. A vela batismal, quando vai batizar, a criança ou a pessoa que está sendo batizada recebe uma vela maior, assim, fininha, bonita, às vezes é colorido ou não, depende. Então, essa vela que a criança recebe, ou que quem está sendo batizado recebe, é acesa diretamente no círio. Antes de ser batizado, é entregue ao recém-batizado ou aos pais e padrinhos. Então, como ele está sendo batizado, o símbolo o círio é Jesus ressuscitado e a vela, que representa a criança ou adulto, que está sendo batizado ali, ele está recebendo a luz de Cristo. Então, a velinha dele é acesa no círio e é segurada ao longo do momento que joga a água na cabecinha do nenê ou na cabeça do adulto. Se é nenê, os pais e os padrinhos assumem o compromisso, a responsabilidade de educar aquela criança nos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o ritual, né? Esse é o sacramento do batismo. Pais e padrinhos, ou o adulto, se for batizado já adulto, assume o compromisso de seguir os passos de Jesus Cristo. Então, ao ser batizado, a vela que representa o batizado é acesa no círio, como falando que ele está recebendo a luz de Cristo na vida dele. Aqui tem uma foto de um adulto sendo batizado. Então, daí ele sim segura a vela e ele assumiu a responsabilidade de seguir os ensinamentos de Jesus. Ele fez catequese, fez curso preparatório para entender um pouquinho do que é Jesus, de quem é Jesus e das responsabilidades que traz o batismo, né? O compromisso de seguir Jesus.
Também se acende o círio nas celebrações que são sacramentos, né? Da Eucaristia, que é a primeira comunhão, e do Crisma, que é a confirmação do batismo, para a renovação das promessas do batismo. Então é assim, quando é batizado, você assume a responsabilidade se adulto, ou se nenê, os pais e padrinhos assumem essa responsabilidade. Daí quando você vai fazer a primeira Eucaristia, né, a primeira comunhão, você faz um cursinho, a criança faz, ou a pessoa adulta, faz um treinamento. Normalmente a catequese hoje dura mais ou menos 3 anos. Você vai aprender um pouquinho sobre Jesus, sobre a Mãe Maria, sobre as parábolas, sobre a vida de Jesus, sobre ele ir no deserto, sobre ele ser crucificado. Tudo isso você vai aprender na catequese, com historinhas, né, se for criança. Então, no momento que for receber a primeira comunhão, você também vai ser acesa uma vela no Círio Pascal. E quando você faz o crisma é você assumir o compromisso de seguir os passos de Jesus. Se você foi batizado de nenê, de novinho, seus pais e padrinhos assumiram a responsabilidade de ensinar você, de guiar você nos ensinamentos de Jesus. Quando você faz o crisma, normalmente se faz o crisma com 15, 16 anos, 14, 15, você está assumindo para você a responsabilidade de eu quero seguir Jesus. Agora eu vou assumir essa responsabilidade, esse compromisso e me comprometer a estudar e aprender sobre Jesus, seus ensinamentos e a colocar em prática, né, o que Jesus pede para a gente, tudo que ele nos ensina. Nesses momentos, batismo, primeira Eucaristia e crisma, o círio é usado para renovação, né? No caso, Eucaristia e crisma, o círio representa a renovação dos batismos, a confirmação dos batismos, das promessas, dos compromissos assumidos de responsabilidade de seguir os passos de Jesus. Aqui tem a pia batismal, né? Nesse momento o padre está abençoando a água. Esse momento ocorre na vigília pascal. Mas eu trouxe essa imagem para vocês associarem ao batismo, né? Essa pia, esse lugar que o padre está colocando a água, é chamado pia batismal. Tem igreja que tem bonita, sim, tem igreja que tem pequenininha, não importa o tamanho. Importa o que ela simboliza, né? A importância que ela tem dentro do batismo, dentro da igreja. Na vela do Círio Pascal estão gravadas as letras gregas Alfa e Ômega, que querem dizer Deus é o princípio e o fim de tudo. São 2 letras do alfabeto grego. Eu trouxe aqui a imagem. O A do lado esquerdo é o alfa, é a letra que representa o alfabeto grego, que chama alfa. E do lado direito, que parece uma ferradura, né? Assim colocada de ponta cabeça, é o ômega, que representa o fim de tudo. Então esses 2 desenhos são de verdade a letra do alfabeto grego, entendem? A do esquerdo quer dizer o começo, que é o A, e a ferradura é o ômega, que é o fim de tudo. Isso em todo o círio vai estar desenhado. Não importa se no círio desse ano ou daqui 1000 anos, sempre vai ter desenhado essas letras, falando que Deus é o início e o fim de tudo. E aqui eu trago para vocês tipo um resuminho do que é o círio. O círio é o símbolo mais destacado do tempo pascal. Então o círio tem a luz, a chama da vela, que representa o Cristo o Cristo ressuscitado. A chama da vela do círio é o Cristo ressuscitado. A chama, a luz dela, né, representa a nossa fé,
que a gente aprende com Jesus Cristo e a gente compartilha e a gente pratica. A cruz que tem desenhado no corpo dela representa o caminho que devemos seguir, né? Os nossos caminhos têm desafios para a gente chegar ao Pai, para a gente chegar até Cristo. Os cravos, que são aqueles ferrinhos, né, colocados, são 5 e simbolizam as 5 sagas de Jesus, que eu falei atrás. Uma em cima, que é a de cima é a coroa de espinho. Uma na mão direita, uma na mão esquerda, uma nos pés, que foi preso junto os dois, e uma no peito, que foi a lança que furou o peito de Jesus. Os cravos, né, aqueles ferrinhos que eu mostrei antes, são fixados no cílio e fica ali ao longo, enquanto ele existir, ele for aceso, ele vai ficar fixo, esses cravos ali. O fogo, né, que representa a ressurreição, alfa e ômega. Nessa vela, o alfa tá lá em cima, o azinho tá bem pertinho da chama e o ômega tá como se fosse no final da vela, tá vendo? O A lá em cima e a ferradurinha lá embaixo. Então, o alfa e o ômega, que é o início e o fim de tudo. O ano, como a gente está vendo aqui, é 2020. Tem o número do lado esquerdo e do lado direito em cima, um número do lado esquerdo e do lado direito embaixo. Então, os 4 números nesse exemplo mostra o ano de 2020. Sempre vai ter o ano que a gente está vivendo, né? Nesse ano foi 2022, o número que estava no cílio, que está no cílio desse ano. O ano, né, representa o ano que a gente está atual, o ano atual. E o cordeiro, que é o desenhinho que tem no meio ali, é um dos símbolos que tem na quaresma. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os símbolos. Tem vários símbolos bem interessantes. E aqui tem o cordeiro, né? Cristo é o cordeiro que foi imolado, né, para o perdão dos nossos pecados. Esse é como se fosse o resuminho da importância do Círio Pascal. Eu desejo amor e luz a todos.